vídeo do Digo de quase 50 minutos. Ah, o Digo... Putz, né? Quando que ele vai lançar um putz, Digo, pra ele mesmo? Porque, pelo amor de Deus, né? É muito fácil, né, mano? Já tem, mas tô falando ele. Porque é muito fácil, mano. Só ficar de bizóia nos outros. Aí é fácil pra caralho! Nossa senhora! Inclusive, eu vou ter que mudar o nome do vídeo, vou mudar os dois aí depois. Admite que editou. Mas a desculpa para ter editado a calma não entra na minha cabeça. Raluquinha, meu anjo. Entenda que eu tô com a consciência totalmente limpa. Então aí já vai tomar no cu, né? Vocês, eu não aguento mais esse negócio da tal da Haluca. A menina tá enganando a internet inteira. O que ele produziu nesse um mês foi esse vídeo aqui de 4 minutos. Foi tudo isso que ele foi capaz de produzir nesse tempo todo. Foram esses 4 minutos. Não tem mais nada. É só isso que tem. Pô, é claro que, ok, vai que realmente o Haluca tá certo e a internet toda tá errada, mas ele tá muito confiante como se não tivesse feito nada de errado. Após tudo o que aconteceu, muitos youtubers têm se posicionado e falando coisas sem fazer a menor ideia sobre o que tem acontecido sobre a minha vida, sobre quem eu sou e o porquê de eu ter tomado todas as minhas decisões que eu tomei no último mês. Eu irei me posicionar dessa vez de maneira mais franca e direta possível. Quero deixar claro desde o início que muitas coisas são especulações e outras são de fato verdade. Agora, essas historinhas de Deep Web, prisão de não sei lá quem e todas essas baboseiras que estão utilizando de clickbait são falsas, estão trazendo desinformação sobre todo o ocorrido. Mas não só isso, como também terão que responder judicialmente em breve pelas graves acusações e transtornos causados à minha vida. Vocês que envolveram meu nome com isso, me injuriando, me humilhando com o objetivo de fomentar ainda mais essa treta com o aproveitador. Detalhe, que em breve terá sua máscara caída. Tudo o que aconteceu comigo foi usado de palco para muitas pessoas descontar a raiva e a frustração pessoal. E isso foi algo que realmente perdeu total controle. O que eu preciso que vocês entendam desde o começo é que o Jean optou por fazer um processo público especificamente para me humilhar e me expor. E não só isso, mas principalmente comprometer a minha segurança. Visto que ele sabia muito bem sobre todos os episódios de Stalkers que eu passei em 2021 e 2022. Inclusive, eu tenho a prova dessa intimação. Bem aqui. É a mesma que eu usarei para provar minha verdade no processo. Não foi a primeira, nem a segunda e nem a terceira vez que vocês duvidaram do fato de eu ter problema com Stalkers. Mas, dessa vez, o problema foi bem mais a fundo, porque agora eu e minha família estamos correndo risco de vida, porque meus dados foram todos vazados na internet, não é mesmo? E como eu falei, nesse primeiro vídeo eu estarei me posicionando contra ele, o Digo. E bom, eu irei tentar ser o mais claro possível para não me estressar com isso. Para não me alterar, porque afinal de contas, 80% do que ele tomou como verdade é mera especulação. Sem ao menos se preocupar com a minha vida ou a vida da minha família. Mas nesse vídeo pode ficar tranquilo, Digo, porque eu irei apresentar com clareza todo o meu posicionamento de maneira concisa e muito bem organizada. Até porque não é novidade para ninguém que o meu maior problema é não conseguir me concentrar sob pressão. A partir do momento que eu tive o suporte necessário para poder finalmente organizar a linha cronológica de todos os fatos, eu finalmente pude respirar fundo e encontrar a luz no fim do túnel. Mas acredito que nem mesmo você, Digo, com o desfecho dessa história, poderia imaginar que você cometeria esse grande erro. Logo você, Digo. Mas não apenas isso, como o Senhor também terá que se posicionar publicamente para que as coisas não piorem. Digo, antes de começar, é muito importante eu deixar claro que eu não tô fazendo esse vídeo para te devolver na mesma moeda. E sim somente porque eu quero muito, muito mesmo provar minha verdade com base em tudo que você me apresentou. E pode ficar tranquilo, Digo, que eu sei exatamente onde eu falhei. Eu sei exatamente quais foram os erros que me trouxe até aqui. Eu acredito que esse vídeo que vocês estão prestes a assistir ficará bem longo, mas também será necessário. Mas eu serei o mais cirúrgico possível para sanar todas as dúvidas que ficaram pendentes. Eu tenho 13 anos e eu vou fazer 14 anos que vem, tá bom? Dia 1º de Eu janeiro. mesmo mantenho o respeito.
muito uma foto. Pra quem gosta de cassino se divertir jogando? Ele é heterossexual, sempre foi. Eu, como LGBT, eu me sinto extremamente ofendido. Ah, mano, vem aqui. Eu tô emocionado pra jogar LGBT. Eu nunca. Você tá certo, cara, você tá certo. Você com certeza é bissexual. Era tentando acertar. Nossa, eu peguei muito pesado. Eu tô com algo que nenhum acredita que eu sou. Cara, se você quiser, eu até te passo falar com o meu produto chato, porque eu realmente não tô conseguindo comprar essa peça do jeito. Olha que interessante! O vídeo já começa com um nome bem peculiar aqui. Esse nome, assim como digo, foi um grande colaborador para toda essa desinformação. E em breve vocês vão entender. Não, eu falei, essa semana foi uma bagunça. Esse caso, na real, é uma bagunça. Totalizando, são 5 vídeos postados, que na sua maioria não fazem nenhum sentido. Pra vocês terem noção, foi feito um vídeo resposta, que foi privado, postado de novo, mas sem os comentários, privado novamente, e pela terceira vez upado no YouTube. O que não sendo bastante... Eu não apaguei o conteúdo, apenas privei 2 vezes, por causa de todos os comentários de hates que estavam me gerando gatilho. E honestamente, eu não sou obrigado a ficar lendo isso. Isso não pode gerar só gatilho a mim, mas também a todas as pessoas que poderiam ter problemas similares aos meus. Inclusive, eu separei alguns comentários para que vocês possam ver o que eu fui obrigada a ler nesses últimos dias nas minhas publicações. Comentários, privado novamente e pela terceira vez upado no YouTube. O que não sendo bastante, foi feita uma outra versão desse vídeo chamado de Uma Resposta com Mais Calma, com a justificativa de que o outro tinha ficado muito ruim, o que olha só, esse também foi. Então ficaram 2 vídeos resposta da mesma parte, enviados ao mesmo tempo, num período em que o outro lado só tinha se manifestado uma única vez, e agora aquela resposta que tinha sido apagado antes, infelizmente, foi apagada de novo. Uma pena, porque era um ótimo tutorial de como não fazer um vídeo resposta. Deu pra entender quando eu falo que isso se tornou uma bagunça? Então, piora muito quando você assiste os vídeos. Porém, pra contextualizar, os 2 canais envolvidos são Jean L, que tem 10 mil inscritos, que posta um conteúdo de academia e é isso. Além de que ele tinha um canal de Minecraft há muito tempo atrás, mas não tem muito o que dizer. E o Haluka de 300 mil, que faz uma parada um pouco diferente. Um pouco diferente. Aqui nesse momento, ele tenta diminuir o meu tipo de conteúdo. Sendo que nos meus vídeos, eu sempre faço questão de expor pessoas que são extremamente problemáticas e são sim, de fato, red flags. O que eu acho no mínimo curioso, digo, já que você produz esse mesmo tipo de conteúdo. Porém, quando é você produzindo, não tem problema? A ideia é justamente entrar em contato com alguém, se aproximar da pessoa, gravar a conversa que tiveram no Discord e expor o acontecido, transformando a situação em entretenimento, e não sou nem eu que tô dizendo isso, é ele mesmo. Como eu faço em todos os meus vídeos do canal, eu pensei, eu vou dar corda pra esse cara aqui, mano. E aí eu comecei a dar em cima dele no Instagram. O que eu acho engraçado também é que o Digo, além de ter a verdade absoluta sobre tudo o que ele diz, ele também define o que seria conteúdo ou não, mesmo sem saber quem são as pessoas envolvidas. Então, quando o assunto é o discernimento entre o certo e o errado, a opinião dele é sempre a verdadeira. Porém, quando uma outra pessoa faz esse mesmo discernimento do que é certo ou errado, a opinião dele continua sendo a verdadeira. Conveniente, não acha? A verdade dele é sempre absoluta, e isso atrapalha o discernimento das pessoas, mas não só das pessoas, como principalmente dele mesmo. Eu pensei, eu vou dar corda pra esse cara aqui, mano. E aí eu comecei a dar em cima dele no Instagram. E eu juro, é sempre assim. Aí eu pensei, eu vou mandar mensagem pra esse cara e se ele morder a isca eu faço um vídeo. E ele mordeu. Acho que deu pra entender que não sou eu que tô rotulando o conteúdo do cara. Como eu faço em todos os meus vídeos do canal. A questão é que a situação já se repetiu com o RookBR, o Blusão, o Matheus One. Queria aproveitar também que estou fazendo esse react para perguntar para você, Digo. Você já percebeu que a sua entonação de voz muda totalmente quando você faz vídeos que não expõem o seu rosto? Eu quero que vocês reflitam comigo por alguns minutos. Eu quero que vocês imaginem agora a voz do Digo saindo da minha boca, para vocês perceberem o tom de superioridade em que ele expõe seus pensamentos. Prestem muita atenção como fica. A questão é que a situação já se repetiu com o RookBR, o Blusão, o Matheus Wang. Em todos esses casos, cada um dos envolvidos tinha feito algo de ruim antes. Então ninguém se incomodava em ver algo dele sendo exposto, porém, não é todo dia que você encontra alguém odiável por aí. Então será que é por isso, Digo, que você não tem mostrado o seu rosto nos últimos vídeos? Porque afinal de contas, se você mostrasse, iria ficar muito claro o seu ódio nas suas falas, a soberba com o modo que você fala, não é? Afinal, você nunca erra, não é mesmo? Entenda isso, Digo, como uma crítica construtiva para os seus próximos vídeos, porque são suas próprias palavras saindo da sua boca.
nada demais, e não, eu não tô falando do Jean, porque antes dele foi postado esse vídeo, dando ideia na mãe do moleque até ele tiltar, o que o título meio que já diz tudo, né? É o Haluka dando em cima da mãe de um inscrito, onde a senhorinha corresponde, e no final tudo isso é exposto para que 100 mil pessoas pudessem se divertir vendo a situação. Uma senhorinha, como ele diz. Eu acho muito engraçado como ele coloca as palavras no diminutivo para parecer que eu fiz algo criminoso, horrendo. Quando, na verdade, eu duvido muito que ele tenha sequer visto esse vídeo completo. Inclusive, o filho dessa senhorinha todos os dias me perseguia no Discord. Ele sempre dava um jeito de colocar a mãe dele em cal comigo. E o intuito dele com isso era produzir conteúdo em cima de mim. Até porque a história completa era que ele falava mal de mim no servidor todos os dias. Todos os dias. Mas quando eu aparecia em cal, ele dava o jeito de colocar a mãe dele em cal comigo e elogiava meus vídeos, falava que eu era uma pessoa interessante. E outra coisa, eles sabiam que eu gravava vídeo de trollagem. Ambos sabiam, tanto a mãe quanto o filho. E mesmo assim, eles ficavam fazendo isso, me seguindo nas calls e ele todos os dias colocando a mãe dele pra falar comigo. Como eu disse, a mãe dele também sabia, porque ela assistia meus conteúdos e inclusive comentava deles comigo. E um detalhe muito importante, o nome Rafael Lucas que eu usei nessa trollagem com eles era o nome que eu já havia usado em outra trollagem anterior no meu canal. Um nome falso, que inclusive ambos assistiram esse vídeo. Ou seja, eles não estavam sendo trollados porra nenhuma. Situação. Alô? Luquinho! Como que você tá? Eu tô ótima, maravilhosamente bem. Essa é a sua voz mesmo? Ah, você falou que você queria que eu falasse sem voice mod? Amei! Tô te vendo! Tipo assim, você tava sempre... Ah, quero falar com a tua mãe, quero falar com a tua mãe. Por que essa coisa assim? É muito fácil você tirar um corte de contexto apenas para justificar o seu ponto. Mas fica tranquilo, Digo, porque eu vou deixar o conteúdo na íntegra aqui na minha bio, para quem tiver interesse em saber o que eu realmente falei e o porquê eu fiz aquele vídeo. Você vai fingir que você não sabe, né? Quando eu te vejo daquele jeito, eu fico lésbica. No total, a gente ficou umas 6 horas seguidas conversando. E tudo isso foi só o Haluka iludindo uma senhora pra no final do vídeo zoar com o filho dela. É muito fácil pra você, Digo, me colocar na situação de vilão. Logo você que humilha e executa as pessoas na internet a hora que você quiser e quando você quiser. Sua mãe tá acordada ainda, velho? Ah, minha mãe... Acho que minha mãe vai tá acordando essa hora, mano. Ah, não sei, esses dias eu fiquei falando com ela até umas 6 da manhã, eu acho que sim. Tá dormindo, cara. Atende ela lá naquele lugar ali onde você sabe. Você tá puto comigo, cara? Eu preciso confessar que foi muito prazeroso pra mim gravar aquele vídeo, sim. Eu tava me divertindo muito, porque esse cara tava sendo muito inconveniente. E ele sabia que eu ia gravar o vídeo. Não é à toa que ele ficava me perseguindo. Inclusive, ele chegou a se questionar se eu tava gravando ele ou não. Ele realmente pegou gás na pegadinha. E o conteúdo tava feito. Então vai por mim. Ele não era inocente que você tá pintando não, tá, Rodrigo? Atende ela lá naquele lugar ali onde você sabe. Você tá puto comigo, cara? Não sei exatamente o que eu tô sentindo, tá ligado? Eu amo a sua mãe, velho. De verdade. Se você quiser, eu te mando os áudios que ela me mandou, tá ligado? Pra você parar de duvidar. Ah, não precisa. Depois eu posso conversar com a minha mãe sobre isso. Mano, vocês realmente acreditaram que eu ia estar iludindo uma senhorinha 30 anos mais velha que eu? É sério. Ainda que assistiu o meu conteúdo. Esse é o primeiro argumento que você me lança, cara. Puta que pariu, mano. Mas você tá de boa com isso? Sim, cara. Não, ele não tava de boa. Mas tudo bem. Boa. Precisava de tudo isso? Eu digo, precisava, cara. Você não conhecia o cara, mano. Moleque do caralho. A ideia era deixar ele puto, mas eu acho que eu acabei deixando ele traumatizado, mano. Mas enfim, esse foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Nossa, eu amei. Que conteúdo maravilhoso. Coisa boa, né? Iludir uma senhorinha pra jogar isso na cara do filho dela e expor pra todo mundo ver. Esse garoto deve ter feito algo muito absurdo pra merecer algo do tipo. Enfim, tem esse moleque do meu servidor que apareceu em um vídeo meu. E desde então ele conta vantagem no meu server por causa disso. Ou seja, chato pra caralho. Que motivo merda, hein? Tu só inventou alguma coisa pra justificar toda essa exposição, pra não reclamar. Desculpa, cara, desculpa. Eu esqueci que somente o Digo Todo-Poderoso pode fazer vídeo e humilhar quem ele quiser. Então, Digo, já que a gente tá sendo frango um com o outro, vamos jogar as verdades na mesa? Eu acho que em algum momento dessa sua trajetória, você se perdeu só um pouquinho no personagem. Afinal de contas, o seu intuito atualmente, nada mais, nada menos é
do que destilar o ódio, vingança e o seu rancor contra as pessoas, repetindo várias e várias vezes a mesma coisa para parecer que aquilo é a verdade completa. Sabe quem dizia isso, Digo? O ministro da comunicação responsável pela disseminação do nazismo durante toda a ditadura alemã, Joseph Goebbels. Aí você pode me falar, ai, Haluca, você tá sendo hipócrita, porque você mente pra caramba. Nada do que eu menti foi pra prejudicar pessoas corretas, e sim pessoas filhas da puta. E acima de tudo, prezando pela minha segurança, e a segurança da minha família. Pra não reclamarem do que você fez, o que bem, parece ter funcionado, né? Todos os comentários são positivos, tirando, é claro, os mais recentes, que aí sim a galera começou a entender o teu jogo. A questão é que o conteúdo aos poucos ia nessa direção, na ideia de expor qualquer pessoa que se aproximasse, seja alguém mau caráter ou não, e essa senhorinha foi sua primeira vítima. E eu falo assim porque isso é crime, não só a exposição de uma conversa particular, mas... Que? Essa senhorinha que você quis mostrar na foto que eu humilhei, eu nem faço a menor ideia de quem seja, porque é uma foto de banco de imagens. Digo, eu vou mandar a real aqui pra você. Procura as informações certinho antes de mandar pro seu editor, cara. Não custa nada. O Phil e ela tinham noção que o voice mod que eu usei no vídeo era exatamente o mesmo voice mod que eu usava nos meus outros conteúdos. Então eles tinham noção sim que aquilo poderia ser utilizado pra criar conteúdo. Particular, mas a divulgação em teor difamatório, humilhante, o que isso aconteceu faz um mês. Faz um mês que esse problema se iniciou. O que nesse meio tempo ridículo, você já se adiantou e arranjou outra pessoa pra expor sem necessidade, o que é claro, essa é mentira. Digo, pelo amor de Deus, cara. Pô, mano, vai atrás das informações, cara. Não custa nada. Esse conteúdo foi gravado em dezembro e tava guardado. Você define pela data de postagem a data de gravação? Você interrogou as pessoas desse vídeo? Ou você simplesmente decidiu que foi assim? Afinal, estamos falando de um Deus, não é mesmo? Salve Deus, Digo! Pra expor sem necessidade, o que é claro, essa é minha interpretação sobre o teu conteúdo. Agora faz todo sentido! É a interpretação do Deus Digo, a verdade absoluta da internet. Ele fala, coma bosta! E vocês comem! Me desculpa, eu falei que não ia me estressar, mas por sua culpa, Digo. Eu tô sendo ameaçado de morte. Tô mandando a minha mãe se matar. Todo dia falando que eu devo ser estuprado na rua. Por culpa sua, seu babaca. Para de ser hipócrita, Digo. Você não é dono de porra nenhuma. Você se acha intocável, mas eu vou deixar isso daqui salvo, pra todos se lembrarem que você tem teto de vidro. Porém, na visão do próprio Haluca, isso é o auge do entretenimento brasileiro. Como eu faço em todos os meus vídeos do canal, eu pensei, eu vou dar corda pra esse cara aqui, mano. E aí eu comecei a dar em cima dele no Instagram. Esse é o auge do entretenimento brasileiro. Vocês vão perceber que diversas vezes nesse vídeo, o Digo coloca somente os pontos que favorecem o seu argumento. E exclui todos aqueles que bate contra. Mas não é só isso. Ele é extremamente prolixo e faz questão de alterar as ordens cronológicas de maneira bem rápida. Mas podem ficar tranquilos, porque esse vídeo aqui eu vou fazer sem pressa, para mostrar detalhe por detalhe. Até porque eu não tenho mais nada a esconder. Afinal de contas, vocês revelaram a minha identidade sem o meu consentimento. Eu vou fazer questão de deixar tudo que eu tenho sobre vocês escancarado. Agora deu cara aí mesmo, viu? Mas eu ainda não expliquei qual é esse tal auge do entretenimento, né? Esse é o vídeo. Foi daqui que esse problema começou. Uma conversa de quase 3 horas, resumida em 16 minutos de vídeo, onde quando você assiste, na boa, você acha que o Jean não presta. Mas ele não presta mesmo, e ele sabe disso. Ele é apenas um psicopata que manipulou todos vocês, sabendo que eu nunca iria expor meu gênero biológico. Mas não é como se eu tivesse escolha agora, não é mesmo? Mas isso vocês irão entender logo à frente também. Porque agora eu quero deixar o Digo falar mais um pouquinho. Que ele é um cara sem noção, um completo estranho que chegou do nada, falando um monte de coisa no nível doentio de você começar a considerar ele um assediador. E sim, muita gente interpretou dessa forma. O que não faltava era um comentário chamando o cara disso, e essa era a ideia que o vídeo passava. Era isso que dava a entender. Além, é claro, de pintar o cara como um completo estranho, o que só um spoiler, é tudo mentira. Tudo não passa de uma narrativa, e isso foi provado pelos 2 vídeos respostas do Jean, onde ele apresenta provas, mostra prints, dá contexto de muita coisa, porém eu não vou ficar aqui botando os trechos e... Digo, você não tem ideia do que você fez com a sua vida. E eu realmente fico feliz de você falar com tanta propriedade e encher a boca pra falar desse jeito. Entenda que você usar da sua verdade absoluta como se fosse um juiz, só te coloca em uma posição muito ruim. Porque você sabe tanto quanto eu, Digo, que a sua palavra tem muito poder na internet e principalmente no nicho que você atua.
E se você dá sua palavra absoluta sobre terceiros onde existem inverdades, você faz com que muitas pessoas acreditem em uma mentira. Você está colaborando para um mal ainda maior. Resumindo, você tá fudido. Trechos e sim utilizando os pontos mencionados, senão o vídeo ele ia ficar gigante. Oi, nesse vídeo eu resolvi expor um... O vídeo ia ficar gigante, gente! Disse o cara que produziu um vídeo de 45 minutos pra monetizar com o meu nome. Sendo que se ele não tivesse sido tão prolixo nesse vídeo todo, esse vídeo cairia pra uns 20, 25 minutos no máximo. Por um TikToker gado famosinho que se autodenomina Red Pill. Narrativo. Leva isso em consideração porque... Sim, eu realmente queria provar pra vocês quem ele era. Porque essa conversa iria me expor por completo e vocês iriam saber que eu sou biologicamente mulher. Nesse ponto, eu realmente errei e por isso eu peço desculpas. Mas eu fiquei cego de raiva quando esse cara dissimulado veio pra cima de mim com ideias completamente tortas. Mas isso quem vai dizer, Tigo, eu repito novamente, é o juiz, não você. Começou quando o maldito do Paulo Matias, que é um colega meu youtuber, me adicionou em um grupo de pessoas que ele queria convidar pro aniversário dele, só que ele adicionou esse cara lá também. Então, consequentemente, ele conseguiu meu número do WhatsApp e veio me chamar. Mais uma vez, narrativo. Porque não foi assim que rolou. O que é provado... Errado de novo, vida. Eu tinha outro número até ano passado. Eu troquei de número e nesse grupo ele conseguiu meu número de novo. Provado pelo vídeo resposta do Jean, acontece que não. O Jean não entrou em contato por conta do grupo, ele não se aproveitou da oportunidade pra pegar o número de ninguém. Com uma história dessa, é natural sentir aversão a quem faz esse tipo de coisa. Porém, a verdade é que eles tinham contato desde o ano passado. Novamente, digo, meu número antigo, onde nos falamos por um curto período de julho. E quando eu falo curto, foi 2 a 3 dias no máximo, ou nem isso. Nessa época, os meus seguidores do TikTok me marcaram nos vídeos do Jean pra eu reagir aos conteúdos dele. Eu cheguei inclusive a assistir uma live dele nessa mesma época de julho. Nessa live ele começou a falar coisas do tipo: gente, tem alguém aqui no chat que eu tenho interesse, sabe? Começa com Ra e termina com Haluca. Então eu mandei mensagem pra ele no Instagram falando a mesma coisa que ele me falou na live. Desde o ano passado. A primeira conversa aconteceu no Instagram no dia 23 de julho. Depois eles foram pro WhatsApp e a data continua próxima, o que é muito diferente dessa história da festa do Matias, até porque esse grupo só foi criado no dia 21 de novembro, 4 meses depois. E eu confirmo isso porque eu também fui convidado e a data é a mesma, então o argumento utilizado de... Tudo começou quando o maldito do Paulo Matias me adicionou em um grupo de pessoas que ele queria convidar pro aniversário dele, só que ele adicionou esse cara lá também. Então, consequentemente, ele conseguiu meu número do WhatsApp e veio me chamar. Esse argumento não existe. Isso é narrativo. Com base no que, digo? Vozes da sua cabeça? Ele é sim um aproveitador. E ele é sim um psicopata. E eu acabei percebendo isso pouco tempo depois. Pode ficar tranquilo que a gente vai chegar lá. E quem vai decidir a verdadeira inocência dele vai ser um juiz, um verdadeiro magistrado. Como eu disse, o juiz, não você. Entenda que eu falei que o meu foco aqui, Diego, não é atacar você. Apenas me defender de tudo que você me acusou. E eu sei que você não tem afinidade comigo já tem um bom tempo. Até porque eu já fui atrás de você anteriormente. Mas essas alturas do campeonato, você já sabe disso, né? Inclusive, você mesmo disse no podcast que você estava essa semana. Que você foi notificado, a minha mensagem chegou até você. E você viu a mensagem. Printei e mandei pra ele, cara, sou eu, foi mal. Eu tava muito mal. Porque... Porra. Aí eu abri o direct, porque eu não uso Instagram. Tava a mensagem do Haluca. Daquele caso que eu comentei no vídeo. E aí ele falando, pô, não sabia que era você e tal. Se resolvendo. Mas, pô, por que ele não me chamou no WhatsApp, caralho? Todo mundo que ele conhece, me conhece. Era... Porra, ele me chamou pelo pior lugar possível. Eu sou muito aí, na verdade, lá é o melhor lugar possível. Eu precisava de ajuda. Eu precisava de socorro. E o que você fez? Você foi um covarde. Porque você quis se salvar, não é? Você poderia muito bem ter feito certo, sendo o exemplo dos canais de opinião. Você sempre soube que sempre foi bom no que fazia. Você sabe muito bem que você poderia ter me ajudado se você quisesse. Mas você optou por não. Mais uma vez, essas 2 mensagens que você colocou, inclusive as 2 com a data cortada, foram de julho do ano passado, o nosso primeiro contato. Putz, digo, sabe como chamam isso? Narrativa. Praja, Luca. Não ele. Porque além disso, você faz um outro comentário que é mais uma tentativa de manipulação. Detalhe, eu desativei o meu número depois disso e peguei outro. Dando a entender novamente que era um cara que te perseguia. Chegando... Eu desativei meu número porque o emo do TikTok que batia na mulher vazou o meu número e começaram a spamar meu WhatsApp.
Mas eu já tô começando a entender a lógica dos seus vídeos, Rodrigo. Essa é minha interpretação sobre o teu conteúdo, chegando a ser um incômodo ou talvez um perigo ao ponto de precisar trocar de número. Parece bem sério, né? Mas o engraçado é que não só vocês dois tinham o número um do outro bem antes de todo esse problema acontecer, mas também porque dias depois você enviou uma mensagem pra ele pelo Instagram avisando ter trocado. Parabéns, Digo. Mais uma vez você tá tendo dificuldade de se atentar às datas. Você não só confunde a sua versão da história, como você também inventa a sua narrativa. Mas relaxa, que todo mundo já entendeu exatamente o ponto que eu quero apresentar. Essa é minha interpretação sobre o teu conteúdo. Aqui eu vou ter que ser transparente com vocês, porque eu realmente omiti isso, porque quando a gente se falou lá em julho, foi por causa da live, foi uma brincadeira que mandaram ir na live dele. Não porque a gente tinha essa intimidade, porque a gente nunca chegou a desenvolver nada. Trocamos algumas palavras, tanto no Insta quanto no meu número antigo do celular, então acabou. Mas nessa data aqui em específico, Digo, dia 16 de janeiro, foi literalmente o dia que eu decidi que de fato iria fazer um conteúdo com ele. Eu fiquei cozinhando o ódio e a dúvida por dias, até ter a certeza absoluta do que eu faria com as palavras que eu ouvi daquele trash. Aquela ideia de que o cara não presta, e isso foi feito conscientemente. Porque você sabia o motivo de ter trocado de número. Você só inventou essa história porque convém. Você sabe o nome disso, né? Manipulação narrativa. E olha, você ainda consegue piorar. Até porque não tem por que ele chegar falando isso pra um estranho do nada. Eu havia conversado com ele uma única vez na vida, que foi naquele exato período de julho. Isso faz dele íntimo de mim agora? Eu falei em omitir esse contato porque aquilo pra mim não significou nada. Aquele único e curto período. Isso faz ele íntimo de mim? O meu erro foi omitir essa primeira conversa de julho, onde havíamos sim tido nosso primeiro contato, e não ter contado detalhe por detalhe desde o primeiro momento que eu conheci esse aproveitador, que não só conseguiu sair como coitado, como também conseguiu enganar mais de 100 mil pessoas que foram lá se inscrever no canal dele. Fora os diversos youtubers que se aproveitaram e ainda estão se aproveitando para farmar views do circo pegando fogo. Mas, em contrapartida, Digo, eu realmente percebi que o fato de tudo isso ter acontecido e ter tomado força dessa maneira foi justamente minha culpa. Eu admito, eu realmente fui trouxa. Isso eu realmente não vou poder negar. Eu percebi que o único jeito de provar minha palavra seria arrancando um pedaço de mim. E o Jean, esse cara que vocês estão tanto endeusando, é na verdade uma grande farsa. Eu fui medroso, eu tive muito medo de me expor. Mas em contrapartida, eu não esperava que a minha identidade biológica viria à tona. E é exatamente por isso que ele ficou tão confortável na sua posição. Não é mesmo, Jean? Foram aparecendo aos poucos. O que, para vocês não ficarem perdidos, já que são 3 vídeos enviados por parte do Haluka, uma coisa que diferencia bem entre eles é a roupa. Essa daqui é a do primeiro vídeo lançado, justamente o Exposed. Ele não vai fazer o que eu tô pensando, vai? Não. Você não vai fazer isso, Digo. Não é isso que eu tô pensando. Exposed, a roupa escura do vídeo resposta que veio logo depois, e por fim, essa imagem angelical, toda fofinha, passando inocência, é do segundo vídeo. Nem fudendo, cara. Ah, puta que pariu, cara. O cara cancelou um metaforando, porque na verdade ele queria roubar o lugar dele de psicanalista, velho. Depois de Digo Juiz, vem aí Digo, o psicanalista. Segundo vídeo resposta, aquele com o título de uma resposta. Não, pera aí, galera. Eu vou ter que mudar de roupa pro Diguinho. Um momento, pera aí, rapidão. E aí, metafudido? O que essa roupa diz sobre mim agora? Hein? Vamos continuar? Como é que chamam isso mesmo? Ah, é. Jogada de mestre. Aquele com o título de uma resposta com mais calma. Eu sei que isso parece bobagem, mas é bem importante porque daqui pra frente, um vídeo vai desmentir o outro. É um monte de argumento inconsistente que ele mesmo se refuta, então tendo isso em mente... Eu estava sim nervoso com a situação e queria sim que as pessoas tivessem noção de quem ele era. Mas como vocês podem ver, temos um metaforando novo na área. Visto que o Deus Digo exterminou seu concorrente desta Via Láctea com suas palavras digitais. Tendo isso em mente, sobre aquela primeira mentira, o Haluka respondeu o seguinte. Aquela mensagem que o Jean mostrou no WhatsApp nosso foi uma mensagem de julho, como dá pra ver no print, e foi a única mensagem que trocamos naquela época. Aquela era a única mensagem que eu tinha trocado com o Jean. Depois de julho, o máximo que aconteceu foi ele ter respondido um stories meu ou outro, mas eu não respondia, o que foi um dos motivos de eu ter ficado tão irritado no vídeo resposta que eu fiz pra ele. Então beleza, Isso tudo eu tenho provas também, e continuo com meu mesmo posicionamento. Então beleza, a situação deixou de ser ele é um completo estranho pra aquela foi a única mensagem eu não respondi a ele. O que
Tá, faz sentido. Dava pra comprar a ideia, porém a conversa vazou. Foi postado em um canal no YouTube e mostra mais uma vez que o Haluka mentiu. Mentiu no primeiro vídeo e na resposta, se justificando com uma outra mentira. Ora, acho que avistei um... Mais uma vez, irei explicar a questão da ordem cronológica. O Digo mais uma vez usou a primeira conversa como exemplo que tivemos em julho para defender a narrativa dele. Mas por que o Jeanzinho não aproveitou essa deixa de vazar as nossas conversas para vazar também um momento no Instagram onde eu deixei ele no vácuo diversas vezes? Quanto à maneira que eu falei no meu posicionamento, eu realmente me desatentei e tive uma certa dificuldade para organizar a cronologia de tudo. Eu estava muito nervoso e queria realmente provar meu ponto para todos vocês. Mas podem ficar tranquilos, porque eu separei detalhe por detalhe e eu não vou me esquecer de mais nada. Esse é um puta de um gostoso. Olá! Não, mentira. Não sei como me apresentar. Tá ligado? E aí, Rabu, tudo bem? Parece que eu acabei de ver um puta homem aqui no meu WhatsApp. Que isso, mas pra você não tem essa, tá ligado? Pode ser baita, pode ser puta. Oi, Jean, desculpa a demora, mano, eu te segui lá na... Aqui falaram que houve flerte, mas todos que já tiveram a oportunidade de alguma vez conviver comigo, sabem que eu sou muito bobo na minha forma de zoar, me comunicar com meus amigos, tanto no Discord quanto nas piadas que eu faço no TikTok. É meu jeito, mano, fazer o quê? Eu sou bobinho mesmo. E vocês vão reparar a diferença gritante no outro áudio que eu falo normal. Eu literalmente brinco com todo mundo que eu conheço. Mas não, quando é o psicanalista Digo falando, ele sabe até como eu me sinto perante a isso. Ele não só tem a verdade absoluta, como também manda no sentimento das pessoas agora. Patético. Pode ser puta. Oi, Jean, desculpa a demora, mano, eu te segui lá na conta nova. Que eu não tenho costume muito de usar o WhatsApp nem o Instagram, pra ser honesto, normalmente eu fico no Discord. Mas, muito obrigado, cara. E, igualmente, desejo todo sucesso do mundo pra você. Você é uma pessoa extremamente carismática e fofa pra caralho. Na virada do ano, as coisas começaram a ficar um pouquinho mais engraçadas. E eu realmente comecei a achar algumas coisas estranhas na atitude do Jean. Inclusive, esse printzinho que ele enviou, tá faltando o vídeo dele mostrando o tanquinho. Bem ridículo. Eu realmente dei corda porque eu faço conteúdo disso. E a cada momento que passava, ele dava mais indícios de ser um cara, desculpa o palavreado, cringe. Eu quero que vocês acreditem quando eu digo que se o Jean tivesse a capacidade de colocar o próprio pau dentro do próprio rabo todos os dias, ele com certeza faria. Enfim, a autoestima do homem hétero. A última coisa que eu falo. Infelizmente eu sou agnóstico, cara, então eu só acredito tocando, tá ligado? Eu tenho que ter a prova. Depois disso fica difícil, né? Acreditar nessa história de que não respondia, de que não dava abertura. Depois de julho, o máximo que aconteceu foi ele ter respondido um stories meu ou outro. Mas eu não respondi. E mesmo assim tinham pessoas falando que eu tava iludindo e brincando com os sentimentos dele. Eu não vejo como eu poderia estar iludindo alguém deixando a pessoa no vácuo, mas... Acho que avistei um puta de um gostoso. Então sim, a gente tinha um contato superficial e eu sabia quem ele era. Mas nunca fomos amigos como ele afirma no vídeo dele que a gente era. E em vários momentos do vídeo... Eu quero ver ele mostrar conversas profundas nossas. Essa amizade íntima que ele afirma que nós tivemos. De julho a dezembro, tá bom? Mostra tudo. Onde realmente existia essa profundidade diária. Um contato que realmente prova essas palavras. Não tem, né? Em vários momentos do vídeo, quando ele disse que achava que estava sendo correspondido por mim, eu respondo falando, baseado em quê? Baseado nisso daqui, ó. Que isso, mas pra você não tem essa, tá ligado? Pode ser baita, pode... Meu Deus! Eu acabei de ser refutado! A primeira mensagem de julho! De novo, Rodrigo! Quem é metaforando perto desse Deus? Não, mas... eu já entendi. Essa é minha interpretação sobre o teu conteúdo. Pode ser baita, pode ser puta. Eu não tinha iludido ele em nenhum momento. Muito pelo contrário, eu não respondi as mensagens dele. Jean, desculpa a demora, mano. Eu te segui lá na conta nova, que eu não tenho... De novo, Digo, mais uma vez as únicas mensagens que a gente trocou. Você não cansa de ser prolixo? Se eu não me engano, tem até um vídeo seu que fala que quando as pessoas não têm argumentos, elas acabam sendo muito prolixas. Ainda tem muitos canais de opinião que valem a pena, que postam bom conteúdo, que criam algo com carinho. Você percebe que não é simplesmente vídeo sem roteiro, porque o cara começa o vídeo, fala um monte de coisa, chega no meio do vídeo, repete o que disse, chega no final do vídeo, falou nada com nada, não dá nenhuma opinião, não acrescenta nada ao assunto. Inclusive, essas foram as únicas mensagens, tirando a cal posterior, que foi dia 1º de janeiro. E eu posso provar. Lá na conta nova, que eu não tenho costume muito de usar o WhatsApp, nem o Instagram, pra ser honesto, normalmente eu fico no Discord. Como eu falei, aquele print onde eu chamo ele de bebê e falo que eu ia na festa do Paulo só por causa dele, foi literalmente a única vez que eu, iludi ele. Ai, Rodriguinho.
Meus queridos telespectadores, vocês sabem o que significa aspas? Alguém poderia explicar pro Gigo, por favor? O print mencionado é aquele sobre o número em que o Haluka se refere ao Jean com o apelido fofo e há uma outra mensagem enviada no mesmo dia onde o Haluka escreve: pra falar a verdade, nunca quis ir na festa do Paulo, só queria encontrar você. 16 de janeiro, o dia que eu realmente tomei coragem pra ouvir essa call inteira. Foi aí que eu decidi trollar ele. Eu não vou negar, cara, eu tava com raiva mesmo, porque desde o começo, ele se aproximou de mim já sabendo o meu sexo biológico, e já se aproximou com segundas intenções. Ele fazia questão de se fazer de dissimulado pra tentar me manipular, como se eu fosse idiota. Você. O que até então tinham sido as únicas mensagens mostradas pelo Jean no seu vídeo resposta, e é por isso que o Haluka afirma isso. Foi literalmente... Por favor, só reparem na musiquinha que o Rodrigo colocou pra mostrar que solucionou o caso. Uau, eu estou tão molhadinha. Foi literalmente a única vez que eu iludi ele. Isso que dá a afirmar o que é mentira. A real, como eu falei, essa afirmação só existe porque até então, essas eram as únicas mensagens que mostravam algum carinho por parte do Haluka, o que também eram as únicas provas por parte do Jean que garantiam que ele não era um total desconhecido. Então, vendo assim, tirar a importância dessas prints seria perfeito pro Haluka, o que foi justamente o que ele tentou fazer aqui. Porém, a conversa vazou e é aquilo, né? Ficou nítido que o Haluka mentiu outra vez porque ele afirmou, ele disse com todas as palavras: foi literalmente a única vez que eu iludi ele. E olha, isso é uma afirmação. Isso é uma afirmação num contexto onde haviam outras mensagens, essas que iludiam muito mais, então qual que é o nome disso, Haluka? Mentira, né? Da sua parte, por enquanto... Droga, fui descoberto! Tá ligado? Mais uma vez você usando de novo o print de julho, digo. Onde eu tinha acabado de começar a conversar com o Jean, que foi literalmente o único momento pontual que a gente teve contato. Mas não! Segundo ele, o nosso verdadeiro e absoluto Deus, a verdade é que eu já estava criando laços em minha primeira mensagem. Sabe por quê? Sabe por quê? Sabe por quê? Essa é minha interpretação sobre o teu conteúdo. Da sua parte, por enquanto, a gente só tem isso, né? Enquanto o Jean a todo momento apresentou... Parabéns, Rodrigo. Você acabou de vincular uma informação falsa que foi provada há muito tempo no meu canal, que são prints falsas. Mas nós já sabemos muito bem que para ganhar um argumento e se mostrar absoluto, você vai dizer o que for preciso para se sobressair e colocar o seu inimigo no chão. E bom, isso irá servir para você e também para o Gin, que está circulando prints falsas do meu Instagram e que qualquer pessoa que der um mínimo zoom no meu avatar irá perceber que a escala está claramente diferente do meu perfil original, Haluka Granola. Então, Gin, você aí, você mesmo, ginásio, que está desesperado porque você sabe que eu vou colocar toda a merda no ventilador, está tentando desesperadamente criar e circular informações falsas no intuito de me calar. Você não deveria ter falado do meu falecido pai, seu merda. Você é tão desesperado e tão bipolar que no dia 1º de junho, se você não se lembra, você estava falando que se preocupava comigo, fazendo-se de coitadinho e preocupado no seu Twitter. E na sequência já começou a fazer mais ataques já esperando meu counterback. Você pedia dinheiro pra mim pra eu comprar cigarro. E aí você tem a coragem de dizer pra mim que você fez muita terapia? Deixa de ser mentiroso, moleque. Você nem tem onde cair duro. Você fica aumentando, criando histórias, simplesmente porque eu dei um não em você? Nós tivemos um contato, sim. Nos falamos durante um tempo. Nós quase tivemos uma relação. Até que eu percebi que, na verdade, você não tinha nada a ver comigo e me assustava pra caralho. Você me acusou de diversas coisas na intenção de intensificar os ataques que tava rolando comigo em todas as redes sociais. Você pode espernear à vontade. Você pode falar o que você quiser, Gin. Eu vou mostrar pra todo mundo o que você realmente é, seu mentiroso. Eu me afastei de você porque você era louco, doente. Eu não aguentava mais ficar perto de você. Eu percebo agora que muitas das pessoas que eu tinha perto de mim me faziam mal. Me faziam me sentir um lixo. Me faziam realmente duvidar de quem eu realmente era. Agora eu só vejo que você é um menino realmente muito necessitado de atenção. Assim como o Jean, que não aceita receber uma rejeição, não é mesmo? Aqui só vai uma pequena amostrinha do que você é. Porque o seu vídeo mesmo vem em breve. E eu te garanto, Gin, que esse vídeo aqui é fichinha perto do que eu tenho preparado pra você. Mas esse vídeo não é sobre você, Gin. Onde que eu estava, Rodrigo? Ah, é. A diferença é que ninguém nunca tentou bater de frente contigo, não é mesmo? Afinal, a sua vida gira em torno de fuçar na vida dos outros e tirar a desgraça alheia
pra monetizar, não é mesmo? A questão não é nem você fuçar a vida dos outros pra criar intriguinhas, mas sim o fato de você propagar informações erradas. E se você for parar pra pensar um pouquinho, isso pode se tornar muito problemático, visto que você criou uma legião de chupa-sacos. Claro que tudo isso involuntariamente, mas também podemos chamar esses chupa-sacos de canais de opiniões menores. Ai, Haluca, por que você é tão agressiva assim? Como assim chupa-sacos? O Digo é tão bonzinho. Ele sempre tá certo. É simples. Se o papai Digo decreta que, para ser um grande youtuber, você precisa comer bosta, no dia seguinte, terão 20 youtubers disputando pra ver quem come mais bosta. Afinal, eles também precisam provar que eles gostam de comer bosta. E acredite, eles irão comer com vontade. Chega a ser doentio. Eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo a comprovação dos tweets fakes que você acabou de divulgar nos seus vídeos. Mas eu já entendi. É porque... Essa é minha interpretação sobre o teu conteúdo. Juntou datas, prints, conversas, tudo que ele tinha ao alcance pra tentar limpar a imagem de assediador que o teu vídeo criou, tu se garantia apenas com sua palavra. Porque olha, não tá valendo muita coisa não. Mas como eu disse, dá pra piorar, não é mesmo? Tem sempre como piorar. Então outro ponto bastante importante é que pra quem não sabe, pra quem não conhece, o Haluca se apresenta no masculino. Ele é um garoto. Então Jean, demonstrando interesse é algo muito íntimo, uma informação que ninguém sabia, mas que foi exposta pra todo mundo do dia pra noite. Ainda mais que foi uma... Eu vou pausar aqui rapidinho, porque é justamente aqui que as coisas vão começar a ficar muito interessantes. Eu recomendo vocês estourarem uma pipoca, porque a partir de agora vai ser uma começão de cu sem dó. Mais que foi uma conversa 3 meses atrás, privada, que foi exposta como se fosse super divertido zoar da sexualidade dos outros. Eu realmente tenho interesse em ti, Haluca. Caralho, mano. Tadinho dele, oh meu Deus do céu. Ele não é gay! Ele sabia que eu era biologicamente mulher antes de iniciar a primeira call. Ele agiu de maneira dissimulada e eu queria expor esse babaca pelas merdas que eu fui obrigado a ouvir. Eu nunca ouvi um cara tão sujo na minha vida. A maneira que ele fala de mulher é repugnante. Alguns de vocês já devem ter escutado a famosa frase dele. Um bom exemplo. Se você não quiser ficar comigo, não tem problema. Eu posso jogar meu esperma em outra. Isso é uma coisa que você fala pra uma mulher? Mas não. Ele é um coitadinho, né, Digo? Você concorda que ele é um coitadinho? Ele só ama demais, né, Digo? E foi aí então que ele veio com a fatídica frase. Caralho, mano. Eu acho que eu sou gay. Só que o ponto-chave não é esse. Não é só dessa informação ter sido exposta, mas sim como o Haluca reagiu a isso. O primeiro ponto interessante que eu gostaria de falar aqui é que ele tá mentindo nessa parte sobre ele ser bissexual e eu ter exposto a sexualidade dele. Baseado em juro por Deus, acreditem no que eu tô falando, que isso, Haluca. Tu sabe... Tá preparado pra uma informação novinha, Digo? E se eu te disser que agora eu tenho testemunhas que comprovam terem sido abordadas pelo Jean? Sobre ele falar pra elas diretamente em dezembro coisas como: e se eu ficar com um homem trans? Eu sou gay. KKKKKKK. E aí, Jean? Tá preparado pra cometer perjúrio em frente das autoridades? E você, Digo? Tá preparado pra honrar o que você falou nesse vídeo e ser testemunha do Jean? Porque tudo que foi dito aqui por você tem muita convicção. Então você serve como testemunha, certo? Você tem todos os fatos, todas as provas a seu favor, não é mesmo? Então você pode ser testemunha de tudo que você está me atacando, correto? Parabéns, Jean Linguiça. A partir de hoje, vai ser só Jean. Porque a linguiça vai parar no seu cu. Até o final desse vídeo. Ô, louco.